Muito bem, gente. Então, olha só, hoje a gente vai dar início a esse programa de práticas, conforme prometido. A proposta é um programa de práticas de 6 meses, e eu organizei dentro desses 6 meses alguns temas que, dentro do meu ponto de vista, eu considero importantes, né, essenciais para um estudo referente ao yoga, né? E não só de uma tradição. A ideia é a gente ir pegando elementos de várias tradições e, principalmente, essas temáticas, elas vão servir não só para um entendimento intelectual, né, desses conhecimentos, né, todos que vêm dessas tradições, mas principalmente que sirva de base para estruturar a nossa prática e para que a assimilação desse conhecimento seja muito mais pela própria experiência, né? Não aquela coisa de ficar trocando ideia, falando sobre aquele tema só da mente, né? Mas sim apropriar esse conhecimento a partir da experiência. Esse é o objetivo principal. Como vocês já sabem, né? A gente faz aula de 1 hora e meia. A gente já começou um pouquinho mais tarde hoje, batendo papo. Mas a ideia dos primeiros minutos é a gente trazer um pouco dessa temática, sempre livre para quem quiser abrir aí para falar alguma coisa também, tá bom? Tem lá na nossa página no Instagram, e eu mandei também no grupo para vocês, né, toda essa sequência dos temas que a gente vai trabalhar ao longo desses 6 meses. E cada semana é um tema. Então, eu encontrei uma sequência que me pareceu bem interessante para a gente trabalhar essa sequência e para fazer esse aprofundamento mesmo, né? Bom, então hoje, especialmente, o tema que eu escolhi trabalhar, eu chamei de Constituição dos Elementos, que dentro do yoga, ou das várias tradições que fundamentam o yoga, principalmente no Yoga Sutras de Patanjali, na escola do Samkhya, que também é a base dessa tradição de Patanjali, né? Se faz uma espécie de organização. Isso a gente já compartilhou o ano passado, eu já passei para vocês alguns esqueminhas referente a isso, mas se faz uma estruturação da vida ou de toda a existência de uma forma bem organizada, né? Então, e tudo parte do que a gente chama e do que é chamado dentro dessa tradição dos bhutas. Bhutas é Bhuta, né? Bhutas se pronuncia, que são os elementos. Ou também se chama de Mahabhutas, que são os grandes elementos, né? Que é a terra, o fogo, a água, o ar e o éter. São 5 elementos, né, que fundamentam toda a vida, que estão presentes em todas as coisas que a gente pode ver, inclusive no que a gente pode não ver, né? Esses 5 elementos eles estão presentes, não só o fogo físico que a gente vê, a água que a gente vê fluindo no rio, né? Mas existem outras representações também desses elementos, tanto em níveis mais densos, como esse, né, o fogo físico, a água que a gente pode sentir, mas também em aspectos mais sutis. E a partir desses elementos, a gente vai tentar desenvolver uma prática, a gente vai tentar encontrar uma forma de experienciar isso hoje, percebendo como esses elementos se manifestam no nosso corpo ou nos nossos corpos, né? Então, a gente pode fazer várias associações de formas com que esses elementos se manifestam na nossa prática. Tipos de posturas, onde eu trabalho mais um elemento do que o outro, né? Tipos de exercícios respiratórios, onde eu ativo mais um elemento ou outro. Então, a gente vai tentar encontrar isso, né? Como perceber essa dinâmica toda que acontece no corpo durante uma prática que a gente faz de yoga. Existe também uma associação que eu acho interessante, depois eu vou passar isso para vocês lá no grupo, um material mais para estudo, que associado a esses elementos, existem outras 3 representações. Uma que se chama os Gyanendriyas, que é de alguma forma como nós percebemos o mundo através desses elementos.
Outras são os karmendrias, que é como nós agimos no mundo, e os tanmatras, né, que é um nível mais sutil de percepção desses elementos. Então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho é, essa essa temática na nossa prática de hoje, tá bom? Então, a primeira postura que eu vou sugerir para vocês é uma postura meditativa, que a gente sempre começa a prática, postura sentada. Então, encontre aí no seu tapetinho, toma seu tempo aí para você encontrar seus ajustes e encontrar uma postura sentada de meditação. Existem vários tipos de posturas, né? A gente já sabe muito bem disso. Posturas que são essencialmente meditativas, posturas de alongamento, de flexão, de extensão, posturas de torção, posturas de relaxamento, as posturas invertidas. Então, nessa postura que você escolheu, uma postura sentada, que é uma postura meditativa, não importa a forma com que você escolheu cruzar as pernas, o mais importante é como você se percebe nesse momento, nesse espaço que você ocupa. E aí a gente já traz, de uma forma bem prática, essa associação, começando a partir do elemento éter, que em sânscrito o nome que se dá a esse elemento é Akash. Então, esse elemento mais sutil, dos 5 elementos, o elemento mais sutil. Então, como você percebe a partir do seu próprio corpo o espaço ao seu redor? O elemento éter está associado ao espaço. Então, como você percebe esse espaço ao seu redor? O espaço que você ocupa. Veja se você consegue, pela sensibilidade mesmo, pela percepção do espaço que você está, reconhecer as paredes ao seu redor. A parede que está à sua frente, mesmo com os olhos fechados, a parede que está atrás de você, do seu lado esquerdo, do lado direito, o chão abaixo de você, o teto acima de você, e vai se situando nesse espaço, vai se reconhecendo nesse espaço. Quando vem uma respiração profunda, aproveita esse impulso, assimila dentro de você esse ar que te penetra, que te expande, e veja se você consegue já perceber esse mesmo espaço dentro de você. Quando você inspira, veja como modifica a disposição do seu peito, dos seus pulmões e esse espaço que o ar ocupa dentro do seu peito. Faça uma inspiração bem profunda, tome o máximo de ar que você puder pelas narinas e vai sentindo essa amplitude, o peito abrindo e reconhecendo esse espaço interno. Perceba como você vai modificando essa disposição do seu corpo a cada momento, a cada respiração. Por exemplo, uma das formas da gente fazer isso é modificando a ocupação do nosso corpo nesse espaço. Veja se você consegue, na próxima inspiração, crescer um pouco mais com a cabeça e aumentando a sua estatura e ocupando mais esse espaço ao seu redor, abrindo o seu peito, espalhando e distribuindo o apoio das suas pernas no chão. Talvez se você não consiga apoiar os joelhos no chão, não tem problema, mas vai tentando esparramar o apoio das suas pernas, dos pés no chão, o apoio dos glúteos, como se você fosse uma almofada macia, um travesseiro. Conforme você solta o peso em cima dessa almofada, ela vai se esparramando, vai se espalhando, vai ocupando mais espaço. E ao mesmo tempo a cabeça vai crescendo, os ombros descem, o peito abre.
Então, na próxima inspiração, convido vocês para trazer as mãos unidas no centro do peito. Eu agradeço de coração por mais essa oportunidade da gente estar aqui juntos, praticando. E vou convidar vocês para a gente começar a consagrar essa prática com o mantra. Mantra da paz. Inspire profundo. Solte todo o ar, esvazie. Crie espaço. Inspire profundo. Ahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que juntos sejamos nutridos e protegidos, que juntos nos reforcemos, que juntos possamos trabalhar com muito vigor, que não haja mal-entendido entre nós e que a gente possa receber os benefícios dessa prática de hoje, todos nós. Que haja paz, paz, muita paz. Inspire profundo, mantendo as mãos unidas no centro do peito. Eleve os seus braços lá para o alto e cresça. Com a palma das mãos unidas. Mantenha a palma das mãos unidas. E agora a gente vai fazer um movimento mais lento possível. Se puder, ainda com os olhos fechados, comece a afastar suas mãos. Vai afastando lentamente a palma das mãos e vai descendo com seus braços bem esticados. E vai percebendo todo esse espaço que os seus braços ocupam quando você faz esse movimento. Um movimento lento, bem lento, bem lento. E criando o desenho de um círculo ao seu redor. Imagine como uma aura. É um círculo imaginário. Então vai descendo com os braços. Quando chegar lá no chão, você finaliza o desenho desse círculo e aí vai voltando no movimento lento. E a gente vai repetir isso mais uma vez. Se você puder, tente fazer ainda mais lento, percebendo todo esse espaço ao seu redor e reconhecendo essa aura que você cria a partir do movimento dos seus braços. Vai delimitando bem esse espaço ao seu redor, essa aura ao seu redor. E quando as mãos chegam lá embaixo, volte com o mesmo movimento lento, com as mãos lá para cima. E ao chegar com as mãos unidas lá no alto, vai descendo novamente com as mãos unidas até o centro do peito. Ótimo. Solte os braços, apoie as mãos nos joelhos e movimente um pouquinho os ombros. Movimento lento. Isso, trabalhe bem nesse movimento, nessas partes mais altas. A representação dos elementos, elas também têm relação com as regiões do nosso corpo, né? O elemento éter, a caixa, está mais relacionado a essa região. Conforme a gente vai descendo, a gente vai trabalhando outros elementos, né? Passando pelo elemento ar, pelo elemento água, elemento fogo, até chegar no elemento terra.
Então a gente vai seguir mais ou menos por aí, tá bom? Então agora pode, no tapetinho, ficar em quatro apoios, na postura do gato. Então, a partir da postura do gato, a gente vai começar agora a trabalhar um pouco passar um pouco pelo elemento ar. Então, esse elemento ar que está muito relacionado ao movimento, a essa capacidade de preencher os pulmões, de trazer o oxigênio para os pulmões. Então, o movimento. Então, primeiro, independentemente de como você respira, deixa a respiração fluindo naturalmente, e a gente vai fazer só o movimento. Você já conhece muito bem, né, o movimento do gato. Então, primeiro, você vai empurrando o chão com as mãos, e a gente vai parar um pouquinho nessa etapa. Então, depois que você empurrar bem o chão com as mãos, recolhe o seu quadril, aproxima o queixo do peito e mantém um pouquinho aí. Vai tentando aos pouquinhos intensificar, sem forçar muito, mas percebendo como você vai movimentando toda essa região dos ombros, toda a sua coluna, o quadril, e aí a gente faz o movimento oposto. Vai abrindo, vai criando esse espaço, abrindo o peito, mobilizando bem a coluna, fazendo esse movimento com a pelvis, né, empinando bem o bumbum. E agora sim, a partir do próximo movimento, a gente vai associar a respiração. Soltando o ar, a gente faz a corcunda, empurra o chão, empurra os joelhos, as mãos, recolhe o quadril e na inspiração o movimento oposto. Inspirando e abrindo. Continue. Então, quando nós trabalhamos nessa postura, nesse movimento, o elemento ar, não significa que não estamos trabalhando também os outros elementos. Significa que o que a gente quer é, a partir desse movimento, predominantemente, trabalhar esse aspecto. Principalmente porque a gente coloca a nossa atenção nesse aspecto, no aspecto do movimento. Mas tenha certeza que também outros elementos, outras qualidades também são trabalhadas. O próprio éter, o fogo, a água, a terra. Mas reconheça especialmente nesse movimento, que é lento, que é contínuo, que cria o espaço a cada vez que você abre, a cada vez que você recolhe. E quanto mais lento você faz o movimento, mais fácil perceber essa sutileza, porque essa é uma qualidade do elemento ar, a sutileza. Por isso fazemos movimentos lentos e conscientes. E durante a execução do movimento, perceba se tem alguma tensão desnecessária, alguma tensão pode ser retirada do movimento, que está a mais, está extra. É muito comum perceber essas tensões no rosto, na testa, nos olhos, no nariz. E também é muito comum perceber essas tensões no assoalho pélvico. De preferência, hoje especialmente, a gente não vai trabalhar ainda com essas contrações, os bandas, como nós chamamos. Vamos fazer dessa forma bem simples. Movimento simples, movimento lento, contínuo.
E a cada movimento tente ampliar um pouquinho mais. Depois da próxima inspiração, pare no centro e descanse um pouquinho em Balasana, na postura da criança. Leva os seus glúteos lá em direção aos calcanhares. Lembre-se das variações que existem para poder descansar mesmo nessa postura, né? E, ou você pode deixar os braços para trás, cabeça apoiada no chão, ou uma mão sobre a outra, a testa nas mãos. Ou você pode até levar os braços nas costas e segurar um dos punhos com a outra mão. Essas são as três variações mais conhecidas. O mais importante é que você descanse, que você encontre um lugar de descanso e mantenha a atenção na sua respiração. Mantenha a atenção no espaço que é preenchido com o ar quando você respira. E perceba que, conforme a gente vai avançando na percepção desses bhutas, desses elementos, sempre o seguinte contém o anterior. Então, o elemento ar, que estamos trabalhando agora, contém também o elemento éter. Por isso, quando respiramos, é muito fácil perceber o espaço interno que é criado. E perceba qual região do seu corpo que você reconhece essa criação de espaço. Uma respiração natural, não precisa forçar nada. Perceba qual parte do seu corpo, nessa postura específica, qual parte do seu corpo que você reconhece que ganha um espaço a mais com o próprio ar que penetra, com o próprio ar que você inspira. E aí volte novamente para quatro apoios. E você vai repetir mais uma vez. Imagine como se fosse a primeira vez. Talvez passe pela sua cabeça, ai, vou ter que fazer isso de novo, que saco. Mas o importante é que a gente refaça sempre as posturas que às vezes parecem ser repetitivas, sempre com atenção naquilo que você está fazendo. Eu gosto sempre de trazer essa percepção. Às vezes passa pela minha cabeça, fala assim, nossa, fazendo aula com o professor, ele às vezes passa sempre uma mesma sequência de postura. Fala, eu queria uma postura nova, de novo fazer aquilo. Mas eu percebo como a minha mente atrapalha o processo. A mente que sempre busca coisas novas. E a gente, às vezes, perde a oportunidade de fazer aquilo que é bem simples, singelo. Vai fazendo no seu ritmo, no seu tempo. Porque a gente deixa a nossa mente ocupar esse espaço. Então, ao invés de deixar que a sua mente tome conta nesse momento, direcione sua atenção para a sensação do seu corpo. Perceba como esse movimento desperta certas percepções no corpo e vá percebendo como esse espaço vai sendo criado. E veja se, diferente da primeira vez, você consegue reconhecer agora mais espaço sendo criado a cada movimento. Uma mobilidade maior na região do quadril, uma mobilidade maior na coluna, mobilidade maior nos ombros. E quando você consegue juntar tudo isso, é como uma dança que você faz. Um movimento como uma dança. Repita mais três movimentos desse. Mais três significa uma inspiração e uma expiração é um. E assim faça três vezes.
Quando terminar a terceira vez, descanse novamente em Balasana, postura da criança. Sem pressa. Quando a gente consegue perceber, mesmo nessas posturas que já estamos acostumados a fazer, uma sensação de que, ai, que gostoso fazer isso, é porque é mais ou menos por aí o caminho que a gente está trilhando. Reconhecer essa beleza, esse prazer em fazer a prática. Obviamente que há momentos em que praticamos que sensações desagradáveis também surgem. Isso também é super bem-vindo. Mas reconhecer a beleza, reconhecer o prazer durante alguma prática que fazemos também é importante. Reconheça mais uma vez a respiração simples, natural, e veja se você consegue direcionar agora o movimento respiratório para suas costas. E a cada inspiração que você fizer, faça de forma exagerada. Traga uma maior quantidade de ar na inspiração e deixe que o próprio movimento do ar entrando no seu corpo expanda as suas costas. Não precisa fazer nenhum movimento extra, nenhum movimento a mais, nenhum exagero com, né, alguma tensão no corpo para abrir as costas, mas simplesmente perceber que o ar que entra, você direciona ele para suas costas e o próprio ar expande. E quando você solta o ar, você acomoda, você vai esparramando. Faça isso mais 2 ou 3 vezes. E depois da terceira vez, quando fizer a próxima inspiração, vai subindo com o tronco, desenrolando a coluna. A cabeça é a última que sobe. Se puder, pode ficar apoiada sobre os joelhos. Observe um pouquinho a sensação desse apoio das pernas, do seu corpo sobre as pernas, o apoio do peito, dos pés no chão. Apoie as mãos no chão e aqui a gente vai para uma postura sentada novamente. Pode usar uma almofadinha, a gente vai ficar uns 5 minutinhos agora sentado. A gente sempre pode usar uma almofadinha para ficar mais confortável nessa postura, principalmente quando a gente tem um certo encurtamento nas virilhas, nessa musculatura das coxas, né? Às vezes uma almofadinha ela ajuda para a gente poder sentar de forma mais confortável. Existe uma forma bem específica e para a gente poder usar a almofadinha, né? Eu gosto de fazer o seguinte, porque se a gente usa a almofada e simplesmente senta em cima dela, não modifica muito o posicionamento das pernas. A gente fica um pouco mais alto, mas ainda assim a distância dos joelhos continua a mesma do chão. O que eu gosto de fazer é deixar a almofadinha um pouquinho inclinada, mais na parte de trás. Então, é como se a almofadinha empurrasse o nosso quadril para frente, né? Como se não, né? Na verdade, ela empurra o nosso quadril para frente e aí sim facilita de eu ficar sentado de forma mais confortável. Não preciso ficar exatamente em cima dela, né? Então, aproveitar esse impulso que a almofada pode dar para a gente poder ficar sentado de forma mais confortável. São pequenos ajustes que às vezes facilita, né? Para a gente poder ficar um pouco mais confortável numa postura. Então, encontre a postura confortável, ideal para você, fecha os olhos e a gente vai direcionando agora a nossa prática para a percepção do elemento fogo, o elemento Agni. E a gente vai trabalhar também uma prática respiratória para perceber esse elemento fogo.
Vocês já conhecem essa prática, já praticamos bastante o ano passado. É Kapalabhati. A tradução que se dá para essa prática é crânio brilhante, mas alguns chamam também de respiração do Foley, né? Que é aquela Foley quando a gente aperta ele assim para acender o fogo, né? Então tem muito a ver com essa percepção do elemento fogo no corpo. Então, se você ainda não tem muita familiaridade, você pode usar as mãos para apoiar no seu abdômen, no baixo ventre, e reconhecer primeiro o movimento abdominal. Então, a primeira etapa dessa postura é reconhecer o movimento no baixo ventre. A amplitude do movimento. Quando você inspira, o abdômen expande. Quando você recolhe, o abdômen vai lá para dentro. Inspira, o abdômen expande. Expira, o abdômen vai lá para dentro. Se quiser, continue com os olhos fechados, percebendo. Se você já sente que tem bastante familiaridade e quiser deixar as mãos nos joelhos também, tudo bem. E a partir da próxima exalação, você vai empurrar todo o ar para fora, de forma bem prolongada. Vai empurrando, 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 até que não tenha mais ar. E aí você relaxa e deixa o ar entrar. Então a inspiração, ela é passiva, o ar entra. A exalação, sim, é ativa. A gente vai empurrando o ar para fora, empurrando, 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 até que não tenha mais ar. Pode segurar 1 ou 2 segundos sem o ar, e aí você relaxa, o ar entra. Então a exalação é ativa, você empurra, 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 empurra o ar para fora até que não tenha mais ar, e aí você relaxa, a inspiração passiva. E lembre-se que o movimento de exalação, a gente pode, se quiser, até ajudar com as mãos empurrando a barriga lá para dentro. E agora a gente vai colocar mais um elemento nessa técnica, que é o ritmo. Então, a gente vai pôr um pouco mais de velocidade, de intensidade na exalação. Não tanto, não tão forte por enquanto, só de forma mais suave, mais ou menos nesse ritmo. Esse ritmo a gente vai utilizar para a exalação. Mais 10. Última. Inspire profundo. Expanda bem o peito. Segure um pouquinho o ar nos pulmões. Coloque palma das mãos nos joelhos. Mãos voltadas para cima. E solte o ar devagar. Solte bem devagar. E uma das qualidades que a gente trabalha no corpo, que é muito nítida, né? Talvez você consiga perceber, é a temperatura. A temperatura, quando a gente faz Kapalabhati, ela aumenta já de imediato no corpo. O corpo fica mais quente. Principalmente essa região da barriga, né? Do baixo ventre. Tente perceber, ainda com os olhos fechados, pela própria sensação, a temperatura nessa região. Traga algumas respirações bem amplas, para que esse fogo ele se dissipe pelo corpo, que ele não fique concentrado nessa região. Não é um fogo que queima. A gente distribui esse calor com a respiração ampla, com a respiração profunda, e a gente prepara para mais uma sequência de Kapalabhati. Então,
com as pernas na posição que for mais confortável para você. Se puder, com as pernas cruzadas, se não, encontre uma forma ideal. A gente vai primeiro trabalhar nessa respiração consciente, percebendo o movimento de inspiração, a expansão e exalação, o recolhimento. E a partir da próxima exalação, coloque o seu ritmo. Encontre agora o seu ritmo de exalação. Então, o ritmo que é ideal para você. Quando quiser, comece. E conte 30 repetições de exalação forte, intensa, 30 exalações. Faça no seu ritmo. Depois que você tiver feito as 30 repetições de exalação mais forçada, você faz uma inspiração profunda, segura o ar nos pulmões e solta o ar bem devagar, de forma bem lenta. Mesmo ao longo da execução de Kapalabhati, já é possível perceber a temperatura aumentando, mas especialmente no final, quando você encerra o exercício, fica bem nítido. E é esse calor que nos interessa de alguma forma nessa prática. A respiração profunda ajuda a distribuir esse calor pelo corpo. Geralmente, depois dessa prática, onde a gente ativa o fogo, o corpo ele começa a eliminar toxinas, tensões. Às vezes sai através do suor, às vezes sai através do bocejo, às vezes lágrimas. Então, perceba se alguma dessas formas de limpeza se manifesta. Muito bem, faça uma inspiração profunda. E agora a gente vai ficar em pé. A gente vai trabalhar uma postura que eu gosto bastante e está muito relacionada também a essa ativação do fogo. Então pode ir ficando em pé. Postura do guerreiro que a gente vai fazer hoje. A gente sempre fica mais sentado, né? Hoje a gente vai ficar um pouco em pé. Então, postura do guerreiro. A partir da postura em pé, a gente vai. Vocês conseguem me ver bem aí? Então, a gente vai fazer o seguinte: Virabhadrasana, variação 1. Então, a perna esquerda, dá para me ver bem aí? Sim? Cortou minha cabeça? Subir mais um pouquinho aqui. É de um estúdio maior aqui, né? Muito alto. Então, olha só. Perna esquerda a gente vai levar lá na frente. A perna direita para trás. É importante alguns detalhes aqui. O joelho, a gente vai tentar deixar ele na mesma linha do pé que está apoiado no chão. E ver se você consegue afastar um pouquinho mais a perna de trás, Li, sem perder essa, essa linha aqui do joelho. E o pé de trás, a gente tenta deixar ele numa diagonal, ou seja, a gente empurra o calcanhar em direção ao chão, ele não fica voltado para trás o pé, a gente traz ele um pouquinho para frente e deixa ele numa diagonal, em 45 graus. O tronco voltado para minha frente, para frente da tela, e aí a gente afasta os braços na lateral e leva o nosso olhar lá para a mão esquerda, lá na frente. E firma bem os pés no chão. Acomoda os ombros, encaixa o quadril, percebe se seu bumbum está muito empinado para trás? Encaixa ele e respira profundo. Respira bem profundo. E vai percebendo como a respiração consciente permite você permanecer com mais qualidade na postura
e percebendo como esse calor ele se ativa, como o corpo ele gera calor. Respira bem profundo, estica os braços. Inspira profundo, soltando o ar. Desce com os braços. A gente vai estender as duas pernas, se voltar para frente, os pés em paralelo e solta o seu tronco lá para baixo. Solta a cabeça, pode dar uma chacoalhadinha com os braços, com a cabeça. Hum. Com as pernas, se possível, estendidas, os pés bem firmados no chão. Aí, quando você estiver preparada para a sequência, sobe com o tronco e a gente vai preparar para o outro lado. Direita, a gente flexiona, o joelho na mesma linha do tornozelo, tronco voltado em direção à sua tela. Então, o tronco não fica voltado para frente, não. A gente, voltado em direção à perna. A gente gira o tronco em direção à tela e atenção para essa perna não cair para frente, ó. O joelho ele tem que ficar nessa mesma. Imagina como se tivesse uma parede aqui nas costas e a gente está apoiando todo esse plano do nosso corpo nessa parede imaginária, né? A perna está alinhada, ela não cai para frente nem para trás. O nosso tronco, as costas alinhadas. E aí eleva os braços e cresça. Mais do que segurar o braço, né? A gente eleva e cresce. Sente como se tivesse alguém puxando os seus braços para fora. Tenta descer com o quadril. Olha em direção à sua mão direita lá na frente. Encaixa o quadril. Respira profundo. E para quem já conhece o Jai, daquela respiração onde o ar passa pela glote, aquele sonzinho, isso ajuda a aquecer ainda mais o corpo. A gente colabora para que a limpeza de toxinas, de padrões mentais que às vezes estão aí presos, amarrados, enroscados. A gente vai liberando a partir da própria posição do corpo, do exercício que a gente cria com o próprio corpo, a respiração consciente. Quando você sentir que já tá bom para você, quiser finalizar, desce com os braços, estende as duas pernas e solta o tronco lá para baixo. Vai subindo com o tronco novamente e a gente vai fazer a última postura em pé. Uma postura que trabalha bastante também essa geração de temperatura pelo corpo. Postura que se chama Utkatasana. Então, ainda em pé, imagina como se você tivesse uma cadeira atrás de você. Você vai se sentar nessa cadeira. Tem algumas variações dessa postura. Então, aqui a gente não quer empinar muito o bumbum. Pelo contrário, tenta recolher bem o seu quadril, mas não deixar a coluna curvada. Então, eu recolho o quadril e, ao mesmo tempo, a minha coluna fica alinhada. Eu tento descer o máximo que puder, estenda os braços à frente, firma bem os pés no chão e respira. Vai trabalhar bem aqui a coxa, ó. Você vai sentir que a coxa vai queimar mesmo, literalmente. Respira, respira. Tenta permanecer pelo menos 5 respirações.
Aí, se você quiser, depois das 5 respirações, você pode voltar, descansar um pouquinho com as pernas, e aí repete mais uma vez. Respiração bem profunda, bem ampla. Os pés ficam paralelos, ou então não deixa o pé aberto assim, não. Fica bem juntinho, os joelhos na mesma distância do quadril. Ótimo, muito bom. Estende agora as pernas, solta o tronco lá para baixo, solta os braços. Dá uma chacoalhada na cabeça. Flexione os joelhos, apoie as mãos no chão. Sente-se novamente. Cruze as pernas, feche os olhos e observe por um instante a sensação no corpo. Então, como eu falei, né, sempre o elemento seguinte que a gente trabalha carrega o anterior. Então, o elemento fogo traz de forma é, essa percepção também do elemento éter e o elemento ar. Então, o espaço que foi sendo criado desde o início da prática, o ar, né, que de alguma forma permeia toda essa prática que a gente vem fazendo até agora, e com certeza todas as práticas de alguma forma é permeada pela respiração. Então, agora, quando você quiser, vai se deitando lentamente de costas e a gente vai procurar perceber o quarto elemento que a gente vai trabalhar hoje, o elemento água, ou jala, em sânscrito, com algumas posturas de torção. A gente vai tentar representar ou reconhecer a percepção desse elemento no corpo através das posturas de torção. Então, deixe a planta dos pés apoiadas no chão, os joelhos flexionados. Isso. Joelhos dobrados, planta dos pés no chão. Afaste os braços na lateral. E você pode escolher se quer deixar a palma das mãos voltadas para cima ou para baixo, como você achar mais confortável. Eu, particularmente, gosto de deixar a palma das mãos voltadas para cima. Eu sinto que é mais confortável, que eu consigo descansar mais os ombros. Então, com os pés e as pernas nessa mesma posição, sem precisar fazer nenhum ajuste, não precisa modificar a posição das pernas. Eu vou sugerir para vocês agora deixar que as duas pernas caiam para o lado esquerdo, mas tente fazer isso sem modificar a posição das pernas. Deixe que ela caia, as duas pernas caem para o lado esquerdo. E vá soltando. Veja se, mesmo depois de você ter soltado as pernas, às vezes fica alguma tensão interna que está segurando alguma parte dessa soltura das pernas. Mesmo que não seja tão fácil perceber isso, quanto mais atenção a gente coloca, mais você vai percebendo essas tensões internas, mais sutis. E é assim, durante uma prática de yoga, na sadhana, né, durante esse processo de autoconhecimento através do yoga, é muito fácil no início a gente perceber tensões mais
densas, né? Que estão associadas a musculaturas que estão mais externas no corpo. E conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai reconhecendo tensões mais internas. Essas são um pouco mais desafiadoras para a gente conseguir perceber e soltar. Então, volte com as pernas agora para o centro e solte para o outro lado. Eu gosto muito de perceber e fazer a associação do elemento água com as posturas de torção. Imagine, né, um rio, que conforme ele vai correndo, ele vai passando pelas pedras, passando pelas corredeiras, e aí ele faz uma curva para um lado, faz uma curva para o outro lado. Então, essa capacidade da água ir se ajustando, né, e criando esses movimentos de acordo com a, a disposição do solo, a disposição física. Da mesma forma, isso acontece com você. Essas águas que fluem dentro de você, todos esses fluidos nas veias, todos os fluidos internos, independentemente da posição que a gente constrói no corpo, mesmo uma postura de torção como essa, todo esse fluido ele vai se ajustando, vai se adaptando o movimento ao físico. Então volte devagar ao centro. E agora você vai cruzar a perna direita sobre a perna esquerda, isso deixando os joelhos bem próximos, com os braços ainda afastados. Agora novamente deixe que as pernas caiam para o lado esquerdo. E agora, se você quiser, você pode até ajudar um pouquinho com a sua mão esquerda, segurar no joelho direito e puxar ele um pouquinho mais para perto do chão. Vai percebendo como essa fluidez interna vai se ajustando a cada momento. Como partes do corpo que às vezes passam despercebidas, né, num dia a dia comum. As posturas de torção, elas vão trazendo essa percepção com maior evidência, com maior clareza. Por exemplo, perceba a lateral direita do seu tronco, toda essa musculatura que compõe os oblíquos abdominais, musculatura intercostal, musculatura das costas, os glúteos, musculatura das coxas, principalmente a coxa direita agora. E você aproveita cada exalação, cada vez que você solta o ar, para ir relaxando toda essa musculatura. Retorne devagar, mantendo as pernas cruzadas. Solte as pernas agora para o outro lado, tentando aproximar o seu joelho, sem descruzar as pernas. Isso. Aí, sem descruzar as pernas, solte para o outro lado. Num movimento lento, gradual, contínuo.
aproveitando cada exalação para se acomodar um pouquinho mais, soltando, percebendo a fluidez no seu corpo. Torne devagar e ao retornar descruze as pernas. E antes da gente repetir essa sequência dessas duas torções, reconheça como fica o seu corpo, qual a sensação que você tem do espaço interno, da respiração, a temperatura do seu corpo. E quando você quiser, a gente repete agora para o outro lado. Cruze a perna esquerda sobre a perna direita e solte as pernas para o lado direito. Você pode ajudar com a sua mão direita, segurar o joelho, aproximar ele um pouco mais do chão. E toda essa musculatura do glúteo, as laterais do tronco, o abdômen, musculatura das costelas, a coxa esquerda, vai soltando, aproveitando cada exalação para ir soltando essa musculatura. Volte devagar, mantendo as pernas cruzadas ainda. Solte para o outro lado, aproximando o joelho direito do chão. Retorne devagar, descruze as pernas, abrace um pouco os joelhos, faça um balancinho. Tudo bem, apoie a planta dos pés no chão. Entrelace as mãos, os dedos das mãos e apoie atrás da cabeça. E deixe que os joelhos caiam, então, a planta dos pés no chão, os joelhos caem para fora e a gente une planta dos pés. E solte bem as pernas, solte bem os braços.
tente fazer uma inspiração bem profunda, expandindo o peito, o abdômen. E se você puder, sinta até essa expansão acontecendo na região da virilha, dos genitais, em todo o assoalho pélvico, mas também na parte alta, na região das clavículas, dos ombros. Então, toda essa região do seu corpo, peito, abdômen, partes baixas e partes altas, se expandem quando você inspira. Então, a inspiração bem profunda, traga bastante ar. Repita isso mais 2 ou 3 vezes e depois da próxima exalação, vai soltando as pernas e se preparando para um relaxamento. Então, quando você quiser, vai lentamente soltando os braços de trás da cabeça, ao longo do corpo, deixando ao longo do corpo, e vai estendendo as pernas. As pernas soltas no chão, deixe que a pontinha dos pés caia para fora. E solte os seus braços ao longo do corpo, palma das mãos voltadas para cima. E a gente vai encontrar nessa postura, postura de relaxamento, a qualidade da terra, a qualidade do elemento terra. Então, reconhecendo a capacidade que você tem de se entregar a essa terra que te acolhe, é algo que está presente de alguma forma em cada um de nós, né? Essa confiança, obviamente que em alguns mais, em outros menos, mas todos nós, de alguma forma, sabemos que a gente tem esse sustento da terra, onde você caminha, onde você pisa. Todos nós podemos reconhecer, né, esse chão, sentir essa terra firme. Então, tente perceber essa sensação no seu corpo, de entrega do seu corpo, e mesmo que você não faça nada, essa terra, ela te acolhe, ela te sustenta. E perceba que esse ponto que você se apoia na terra é um ponto muito pequeno dentro de toda a superfície dessa terra que nos acolhe. E ao mesmo tempo que ele é muito pequeno, ele também é muito superficial. Então, o que a gente vai tentar agora perceber, à medida em que a gente vai respirando, é como esse ponto que está na superfície vai se centralizando, vai se aprofundando em direção ao centro da Terra, e você vai sentindo essa força que vai te puxando para o centro da Terra à medida em que você solta. É de lá, desse centro dessa Terra, desse coração cristalino da Terra, que vem toda essa potência, que vem toda essa nutrição que a gente recebe dia após dia, essa energia que emana desse centro da Terra, está presente há tanto e tanto tempo,
milhares e milhares de anos, e que continua sustentando essa vida. Aproveite cada exalação para soltar mais o corpo, trabalhando essa confiança. Fazer um relaxamento, se você quiser, mano. Toma uma inspiração profunda e vai movimentando lentamente o seu corpo, se espreguiçando, esticando, gostoso. Pode fazer um bocejo. E quando você puder, vai se sentando. Vire-se de um dos lados do corpo com a ajuda das mãos. Sente-se, se puder, que ainda com o olho fechado. As pernas cruzadas. Se quiser, pode usar uma almofadinha. E a gente vai ficar mais uns 2 minutinhos só, sentados, reconhecendo a integração de todos esses elementos trabalhados ao longo dessa prática, reconhecendo como esses elementos se conversam dentro de nós, se correlacionam dentro de nós. O elemento éter, elemento ar, o elemento fogo, o elemento água e o elemento terra. Deixe a respiração fluir de forma natural e simplesmente observe. Observe que mesmo sem você pensar ou sem você tentar modificar ou ajustar a respiração, ela acontece.
E é essa respiração que acontece, que nós paramos para observar um instante. E ela vem e vai, como as ondas do mar, como o sopro do vento. Você simplesmente observa. Então, na próxima inspiração, traga as mãos unidas no centro do peito. E assim a gente finaliza a nossa prática de hoje. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Que assim seja. Namastê.